Olá pessoal, a aula de hoje é sobre árvore filogenética ou cladograma, como ela pode ser chamada. A árvore filogenética nada mais é do que uma representação gráfica da história evolutiva dos seres vivos em questão que estamos estudando. Neste caso aqui, a gente deve sempre lembrar que esses organismos, eles devem ser classificados de acordo com as suas relações evolutivas. E nessa evolução, devemos lembrar que os seres possuem um ancestral em comum. Então, nessa árvore filogenética, por exemplo, nós temos aqui uma raiz, que indica que houve um ancestral em comum de todos esses seres em questão. No caso, originou esse, outro galho originou outro ser. No determinado momento, esse outro ser aqui ocorreu uma mudança, surgiu uma outra característica que originou dois seres. Esse daqui e esse outro aqui que continuou também, só que em determinado momento ocorreu aqui um nó, que nós chamamos de nós ou clado, por isso também esse nome cladograma, né? Originou esse ser aqui e outro ser, que esse outro ser em determinado momento, olha, outro nó, outro clado, originou outros seres aqui, tá? Então, árvore filogenética, né? Recebeu esse nome porque essa representação gráfica lembra um galho de uma árvore, né? Lembrando que representa a história evolutiva dos organismos. Bom, aqui eu tenho a representação de uma outra árvore filogenética, com outros seres em questão. Então, aqui nós vamos entender a disposição no cladograma para a gente entender como que forma. Então, primeiro, devemos levar em consideração a ordem evolutiva dos seres em questão. E essa ordem ela deve ser da esquerda para a direita. No caso aqui, à esquerda vão estar os seres que possuem menos característica em comum. Tá? Portanto, menor grau de parentesco com os demais. Então, no caso aqui, as algas, né, e as briófitas estão mais à esquerda porque eles possuem menos característica em comum. Quanto menor a característica em comum, mais à esquerda vai ficando. E quanto mais à direita nós vamos colocando os seres, é porque eles indicam que eles têm mais semelhança, um maior grau de parentesco. É o caso das gimnospermas, que são os pinheiros, né? Angiospermas, que são as plantas que possuem flores. Elas estão aqui à direita porque possuem um maior grau de parentesco, ok? Outra coisa que é importante saber aqui é a colocação das características. Então, vamos ficar atento nisso daqui, tá? Bom, as características, elas são colocadas aqui nos nós, ou clados, né, como nós chamamos, e devemos saber o seguinte: os seres que estão abaixo da colocação dessa característica, significa que eles não possuem esta característica. Os seres que estão acima dessa característica em questão, são os seres que têm essa característica. Então, clorofila significa que todos os seres que estão acima dela, no caso, algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, possuem essa característica. Eles possuem a clorofila, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu coloquei a característica aqui, sementes, aqui nesse nó. Bom, lembrando, todos os seres que estão abaixo não têm essa característica. Vamos verificar se está correta essa colocação. Sementes, vamos ver para baixo. Pteridófitas, são as samambaias, realmente não tem semente. Briófitas, que são os musgos, realmente não tem semente. Algas, realmente não tem semente. Então, está correta a colocação dessa característica aqui nesse cladograma. Os seres que estão acima dessa característica indica que eles possuem, no caso, semente. Vamos ver se está certo? Gimnospermas são os pinheiros, correto. Angiospermas, as plantas com flores, realmente possuem semente. Então, realmente, a colocação dessa característica está correta. Pessoal, voltem no vídeo quantas vezes vocês quiserem, até chegarem a um entendimento. E obrigada! Bom, pessoal, esse aqui é um exercício, tá? Que está aí no site oficial da escola, no qual vocês vão preencher essa tabela. Vocês vão preencher como? Colocando um X nos seres aqui em questão
que possuírem essas características. Então, você vai lá ver, será que o Tiranossauro Rex, no caso aqui, tem vértebras? Se tiver, você coloca X. Se você acha que não tiver, deixa em branco. A ave, no caso a galinha, será que ela possui vértebras, o esqueleto? Se você acha que sim, coloca X. Se você acha que não, deixa em branco. Assim você vai fazer sucessivamente com todos. Todos com as características. Você vai analisar se possui sim, se não, deixa em branco. Professora, eu não sei o que é vértebras, não sei o que é bolsa amniótica, não sei o que é ossos pneumáticos. Procure o conceito, saber o que é, aí vocês vão saber responder, colocando o X nos seres que possuem essas características em questão. Eu vou pegar como um exemplo para ajudá-los, vamos pegar pelos, que é uma estrutura que todos vocês conhecem. Então, vamos lá, Tiranossauro Rex, será que ele tinha pelo? Sim, não. Se você acha que não, deixa em branco. A ave, no caso aqui, a galinha, será que ela tem pelos? Sim, não. Se você acha que não, deixa em branco. O cão, no caso, os cachorros, será que eles têm pelos? Eles têm. Então, se tem, você vai colocar um X. Sapo, não. Tubarão, não. Tartaruga, não. Assim vocês vão fazer com todos os outros, tá? Acho que agora ficou mais fácil para vocês entenderem. Qual a importância de fazer essa tabela? Vocês vão visualizar dessa forma que existem seres que vai ter várias características, tá? Isso indica que eles possuem, então, uma característica em comum, né? Então, eles vão estar mais à direita do cladograma. Vai ter seres que vai ter poucas características, vai ter um xizinho, 2 xizinho. Então, com isso você vai perceber que são seres que vão estar à esquerda da árvore filogenética, ou cladograma. Isso é para vocês visualizarem, começarem a entender por que estão à esquerda, porque alguns estão à direita. Vai ficando mais fácil o entendimento. O segundo exercício, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar o cladograma ou árvore filogenética. Eu já facilitei a vida de vocês, eu já coloquei aqui os seres no final da reta paralela, na ordem evolutiva, tá? Isso até vai ajudar aí com a visualização na tabela. E vocês vão colocar o quê? Aqui nos nós, que eu representei em forma de bolinha, as características. Só que vocês têm que lembrar. Conforme vocês vão colocando as características, lembre que os seres que estão abaixo não têm aquela característica. Tem que ficar atento. Colocou a característica, vai indicar que os seres que estão acima é que possui a característica. Então, fica atento. Então, vamos lá aqui na legenda. Então, o número 1 são os ossos pneumáticos. Coloca só o número aqui nos nós, tá, pessoal? Porque aqui já tem a legenda. Número 2, 4 patas. Número 3, a bolsa amniótica. Número 4, casco. Número 5, pelos. O número 6, patas com 3 dedos. Sétimo, vértebras e esqueleto. Tá, vamos pegar aqui novamente a estrutura pelos, que fica mais fácil, todos já possuem. Lembrando, se você não sabe o conceito das outras características, pesquisem. Então, vamos lá, pelos. Se você colocar o pelo, vamos supor aqui, nesse segundo nó. Vou colocar lá, pelos. Pelo é o número 5. Coloquei lá, número 5, pelos. Então, vamos ver se vai estar certo. Então, o que estiver para baixo significa que não tem pelo. Quem está para baixo? Vamos lá. O tubarão. Realmente, o tubarão não tem pelo. Aparentemente, eu coloquei essa característica no lugar certo. Mas vamos lembrar, o que estiver acima desta característica indica que esses seres possuem esta característica em questão. No caso, a gente pegou como exemplo pelo. Vamos ver? Sapo. Quem está para cima é o sapo. Caramba, sapo tem pelo? Não. Então, já começou errado, já está errado. Então, significa que pelo não é aqui. Eu vou ter que pensar e ver, é mais para cima, né? Já deu a entender onde eu vou colocar esta característica, ok? Então, pode colocar só os números aqui no nosso cladograma, tá ok, pessoal? Então, obrigada.